todas. Muito obrigada pela presença. Esse é o segundo ciclo de debates em Engenharia e Sociedade. Nós tivemos o primeiro ciclo ano passado, coordenado pelos professores Fábio Croco e Natália, que estão ali. Esse ano o ciclo é coordenado por mim e pelo Delmo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nilda Oliveira e atualmente eu estou chefe do Departamento de Humanidades. O ciclo de debates conta com o apoio da EPAEX, a quem nós agradecemos, é fundamental esse apoio. E hoje nós já tivemos 2 palestras no primeiro semestre e hoje nós temos o prazer de receber a professora Tatiane, a professora Sueli e a professora Adriana. Tem uma coordenação geral e cada palestra tem uma coordenação específica. Hoje a coordenação é da professora Sueli e da professora Adriana. Mês que vem nós já temos data agendada, será no dia 5 de setembro, uma palestra sobre o que, Fábio? Soberania digital. Então já fica o convite. Dito isso, feita essa introdução, eu passo a palavra para a professora Sueli e para a professora Adriana para fazer a devida apresentação da professora Tatiane. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos. É um enorme prazer receber essa figura maravilhosa que é a Tatiane Baliano e trazer 2 notícias que eu acho relevantes para essa instituição. Né? Esse semestre nós iniciaremos o mestrado profissional de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Temos aqui, inclusive, alguns alunos. Nosso início letivo vai ser sexta-feira, que é justamente o dia da cerimônia de abertura do nosso programa. E a professora Tatiane, além de diversas atividades que ela exerce, ela só coordena nacionalmente o Profinit, a rede Profinit, que hoje nós temos 43 instituições associadas no Brasil todo. Bom, então, com enorme prazer, eu passo aqui, de modo bem breve, a apresentação da professora Tatiane Baliano, que possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Química e Biotecnologia, área de concentração Físico-Química da Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Física Aplicada Biomolecular pela Universidade de São Paulo, onde trabalhou planejamento de inibidores de enzima de vários outros aspectos. Atualmente ela é professora da Universidade Federal de Alagoas, no Instituto de Química e Biotecnologia, e tem enorme experiência nesta área, de desenvolvimento de produtos materiais para aplicação em saúde humana e veterinária. Desenvolve projetos para obtenção de materiais relevantes na indústria de química fina, a partir de recursos naturais de biodiversidade brasileira e de Alagoas. Na área de gestão em ciência, tecnologia e inovação, desempenha atualmente a função de presidente da Comissão Acadêmica Nacional da Rede Profinit, além de estar vinculada às atividades de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo inovador. Além disso, ela ainda é coordenadora do ponto focal de Alagoas. Então, seja muito bem-vinda, Tatiane, e vamos então iniciar a atividade de hoje. Muito obrigada, Sueli, obrigada pela gentil apresentação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nessa casa, não conhecia. E conhecia como todo o resto do país e do mundo conhece, pela excelência do que é essa instituição. Fui convidada para falar na temática da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia, relacionando com os modelos de transferência de tecnologia no que diz respeito às cadeias produtivas e à bioeconomia. A bioeconomia que está em ênfase no nosso cenário, no que diz respeito à nova indústria do Brasil, e está em destaque no mundo também, considerando que os recursos naturais
no Brasil, né? Nós temos a maior bioeconomia, a maior biodiversidade, vamos dizer assim, do planeta, e isso é muito pouco aproveitado, no que diz respeito, né, ao desenvolvimento de produtos com valor agregado. É isso. Então, falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? E falar de transferência de tecnologia. Falar de transferência de tecnologia passa primeiro por falar de inovação. Quando a gente escuta, né, o termo inovação, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é que inovação vai ser qualquer ação que te traga uma novidade. Não é, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente pensa simplesmente na proteção de qualquer ativo. E para que a gente tenha a proteção de qualquer ativo, um dos pontos centrais, né, da essencialidade da proteção é a novidade. E daí, quando a gente vai para o conceito de inovação, considerando todos os teóricos, a gente tem um resumo como esse, né? Então, inovação seria um processo de criação, desenvolvimento e implementação de novas ideias, produtos, serviços, processos ou modelos de negócios que têm como objetivo gerar valor para as pessoas e para a sociedade como um todo. A inovação pode ocorrer em diferentes áreas, como tecnologia, ciência, arte, design, enfim. Resumindo, a inovação seria quando a gente tem algo que considera como novo, seja no âmbito local ou mais amplo, mas que a gente consegue, a partir daquilo, agregar valor, gerar receita, gerar economia com aquilo ali. Em resumo, é isso daí. Considerando, né, os tipos de inovação, nós podemos ter inovação voltada para a questão de um novo bem, enfim, como já mencionei, né, a abertura de um novo mercado, nova estrutura organizacional, conquista, né, de nova fonte de matéria-prima, que é o que daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco no que diz respeito à bioeconomia. E, né, a inovação tecnológica, ela tem como objetivo central, nesse contexto da inovação, transformar ideias em resultados, né? E aí, né, isso pode ser através de um novo processo, um novo produto, através, né, da entrada no mercado, até chegar ao seu cliente, através de diversos canais, no fim, com impacto econômico, considerando aí aspectos ambientais e sociais. Mas a grande pergunta é, por que patentear? Por que eu vou proteger alguma coisa? Primeiro que para eu proteger, existe todo um protocolo. Eu tenho que ter a tal da novidade. Hoje, você ser autêntico não é fácil. São aí nossos amigos chineses que não nos deixam em condição de conforto. Quase tudo que a gente pensa já está lá. Eu diria que tudo. Tudo que a gente pensou, a gente já pensou antes. E se você não conseguiu achar, foi porque você não procurou direito. Então, todo mundo já pensou em alguma coisa. Mas a gente consegue sempre acrescentar, né? A inovação e desenvolvimento tecnológico, ele passa primeiro pelo conhecimento. Todas as vezes que a gente precisa inovar, que a gente precisa desenvolver, a gente precisa entender o sistema que a gente está trabalhando, né? E entender profundamente. E daí, quando a gente patenteia, né? Patentear significa, né, ter os direitos legais que protegem qualquer criação, a gente está agregando capacidade de competitividade àquilo que a gente está querendo trabalhar. Nesse contexto, né, a competitividade no mercado é o que vai reger a motivação do patenteamento. Eu falo do patenteamento, mas existem outras formas de proteção, né? Não vou entrar aqui em profundidade nisso porque não é o nosso objetivo. Mas ainda, quando você patenteia, patentear em si não significa grande coisa. Por exemplo, você vai fazer a patente, né, vai fazer o depósito da patente de uma tecnologia que não tem condições de competitividade no mercado, você vai só gerar ônus para a sua instituição, para a sua empresa. Então, primeiro, né, considerar a patenteabilidade de tudo
passa por você entender qual é o impacto daquilo que você está protegendo. Então, você vai, né, nas instituições, nas ICPs por aí, e faz o levantamento, isso está feito, né, de forma porque isso está publicado. Você vê os relatórios, né, por aí, e grande número das patentes existentes estão lá, mortas. São patentes acadêmicas que dariam excelentes artigos, aquelas que não foram publicadas como artigo poderiam ser. Então, considerar isso é primeiro de tudo o mais importante. E aí eu coloco até esse print de tela aqui, de uma página do governo, que fala, né, sobre a transferência de propriedade intelectual. E por que eu coloco isso? Transferência de propriedade intelectual. Eu vou colocar transferência de tecnologia ali. Então, até o momento é uma patente, tá? Supostamente tem algum tipo de tecnologia atrelada, e as formas de transferência de tecnologia no que diz respeito à propriedade intelectual vai estar na forma de cessão ou licenciamento. Ou você vai fazer a permissão para que alguém utilize aquela sua invenção, ou você vai estabelecer aí uma negociação e vai vender a sua patente, ou enfim, a sua propriedade intelectual. Ok, isso está posto. Seria lindo, né? Todas as vezes que eu desenvolvi uma patente lá na minha instituição, eu simplesmente ouvi uma campainha do meu núcleo de inovação tecnológica dizendo: professora Tatiane, tem alguém aqui querendo comprar sua patente? Seria ótimo, mas não funciona assim. Não é assim, dá trabalho fazer isso acontecer dessa forma. Então, a forma como a maior parte hoje ainda está fazendo aqui no nosso país é trancado nas suas instituições, desenvolvendo tecnologias de interesse particular que ninguém pediu, finaliza seu trabalho e publica e patenteia. E aí depois pensa-se, né? Será que alguém vai querer isso daqui? Quando, na verdade, o caminho tem que ser outro, né? Então, pensando nisso, aqui estão as formas de transferência de tecnologia. E por que eu coloco, né, isso aqui? Acabei de falar, né, da cessão do licenciamento, os contratos de licença de direitos, cessão de direitos, né? Aí você tem aqui serviços, porque assistência técnica é tipo de serviço. Então, contratos de assistência técnica, tem a franquia, mas você tem spin-off acadêmico. O que seriam as spin-offs acadêmicas? Seria aí exatamente a vocação, diria-se assim, da transferência de tecnologia do nosso país hoje. Então, os pesquisadores desenvolvem suas tecnologias e existe uma inclinação enorme dele tentar fazer aquela tecnologia entrar no mercado. E ele tem uma capacidade empreendedora, assim, admirável. O pesquisador que está voltado para o desenvolvimento tecnológico, ele tem uma tendência grande de empreender. Mas essa forma de transferência de tecnologia, para realmente se efetivar, ela precisa de incentivo. Então, quando você olha aqui essa informação das spin-offs, elas estão muito voltadas a depender da região para o que a gente tem como bioeconomia. Quando fala-se de cadeias produtivas, as cadeias produtivas nas regiões norte e nordeste, por exemplo, estão muito voltadas para a bioeconomia. O centro-oeste também você vai ver muito. Então, o que é que a gente tem lá no norte? A gente tem cadeia produtiva do açaí, a gente tem cadeia produtiva do guaraná, a gente tem cadeia produtiva da mandioca, a gente tem cadeia produtiva de queijos, a gente tem cadeia produtiva de castanhas. Tudo isso já ganhou destaque lá fora do país. Você vai fazer uma avaliação em países como a Alemanha, como Holanda, como Portugal, Espanha, que são as primeiras possibilidades ou os maiores consumidores de economia que vêm do nosso país, e o mercado está cheio. Né? Vocês conhecem a empresa chamada Celeiro, mas lá tem produtos de bioeconomia do país inteiro e a nossa também está lá. Tá? E aí, com um valor agregado enorme. Mas aí você vai comprar o mesmo produto aqui no Brasil
custa 10% do valor. O empresário é uma pessoa que está trabalhando para essa bioeconomia, ela não consegue agregar valor tão efetivamente como se agrega lá fora. E aí existem vários aspectos necessários a ser considerados, né? E aí, atrelado ao nosso capital natural, nós temos alguns termos-chave, né? Os serviços de ecossistema, os recursos naturais, ativos ambientais, biodiversidade. Tudo isso está conectado ao que a gente chama de conceito de bioeconomia. O conceito de bioeconomia está muito amplamente sendo discutida. Existem, né, várias correntes de pensamento que vão definir a bioeconomia a depender da economia local. Então, por exemplo, o açaí mesmo, o Guaraná, é considerado uma cadeia produtiva da bioeconomia da região norte. A produção de leite seria bioeconomia? Há uma discussão fortíssima nisso. A produção de carne bovina é bioeconomia? Se você for considerar o conceito, né, de que tudo que vem da natureza seria bioeconomia, seria. Agora, existem muitos outros aspectos que estão sendo também considerados aí. Por exemplo, para ser considerado um produto da bioeconomia, a sustentabilidade ambiental precisa ser considerada também, entre outros aspectos. E aí, nesse conceito de bioeconomia, as ODS estão sendo consideradas. Então, antes de eu dizer que cultivar e processar pasto para gado é um produto da bioeconomia, eu preciso entender se ele atende e quais aspectos das nossas ODS ele vai conseguir responder, né? Entre tantas, nós temos aqui, deixa eu só botar aqui, a questão da recuperação de solo degradado. Por exemplo, quando a gente vai falar da cadeia do Guaraná, existem particularidades voltadas para essa cadeia produtiva ou para essa bioeconomia, como, por exemplo, a propriedade intelectual. E aí, quando você trata disso, você leva em consideração aspectos como indicação geográfica. Isso é um ponto muito forte quando você considera uma cadeia produtiva como essa. Por quê? Existem também aspectos, né, de reconhecimento da região, mas existem também aspectos naturais, que são, no caso, as indicações geográficas por denominação de origem. Então, a cadeia do Guaraná tem aspectos como esses que estão sendo investigados. O algodão, por exemplo. Vocês sabiam que o algodão da região centro-oeste, aquele que é cultivado na região do Mato Grosso, mais especificamente perto da Chapada dos Guimarães, ele é um produto diferenciado porque é cultivado na região de altitudes elevadas. Ele é considerado o melhor algodão do Brasil. O que é que a gente faz ali? Para entender o raciocínio. A gente pega aquele algodão, grande produtor, várias cooperativas ali, vários produtores pequenos, cultivam seus algodões, levam os algodões para uma empresa que vai fazer o processamento e no final de tudo, o que acontece nesse processamento? Todo algodão que é coletado, retirado da semente, ele vira carretéis de cordão. Esses carretéis de cordão, acabou. É só isso que o Brasil consegue fazer com o algodão que coleta. Aí ele pega esse carretel de algodão, de cordão, e manda para fora. Aí lá fora, no Egito, em outros países, eles processam esses cordões, fazem os tecidos e nós compramos de volta o nosso algodão com um valor de centenas de vezes mais elevado. Ou seja, a gente compra, vamos supor, o algodão egípcio ou de outra nacionalidade dita quando vem, que nós produzimos, gente. Então, assim, é algo a se questionar quando a gente fala sobre bioeconomia de um modo geral. Então, quando a gente avalia, né, o termo bioeconomia do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico,
numa base de patentes, que você considera 96 escritórios no mundo inteiro, o que é que a gente tem de resultado? Utilizando o termo bioeconomia, 13 patentes. Utilizando o termo bioeconomia no título do documento. Então, é uma quantidade muito pequena, muito restrita. Então, o termo bioeconomia, não é porque só de bioeconomia só vai ter 13, não, vai ter uma centena. Mas o termo bioeconomia ainda está muito pouco discutido, está muito pouco considerado no que diz respeito à essencialidade do que ele é. Porque bioeconomia, vamos dizer assim, cadeias produtivas, todo mundo está trabalhando. Mas fazendo virar bioeconomia efetivamente, não está. Né? Então, ainda, né, quando a gente considera esses resultados e avalia em que áreas, né, a parte de bioeconomia está sendo trabalhada, e aí a gente vê, né, que está dentro dos eixos voltados para a ecologia, para a biotecnologia e para a parte de energias, muito menos, né? Mas tá, isso está sendo trabalhado. Quando a gente vai verificar as áreas especificamente detalhadas das tecnologias, aí a gente vem aqui, biotecnologia, tem alimentos também. Essa aqui, isso daqui são resultados de pesquisas da literatura científica contraposta com resultados tecnológicos. Então aqui, do ponto de vista científico, o termo já vem sendo trabalhado muito mais do que do ponto de vista tecnológico. Aqui, quando a gente faz esse levantamento, a gente tem mais de 3.000 resultados. Então, um levantamento de informações que vão entregar só informações, a gente tem. Agora, essas informações virarem economia, virarem receita, é que está aí o grande desafio. Esses são resultados levantados antes de ontem. Isso não é um gráfico que foi gerado há 5 anos e é por isso que tem um número pequeno, não. Isso foi feito ontem, antes de ontem. Então, fazendo essa mesma busca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o nosso escritório nacional para o depósito, né, e proteção de patentes, isso é tudo que a gente consegue, ó, considerando aí o termo de economia no resumo, coloquei ali no título. Nós temos isso aqui, ó, 4 documentos. É muito pouco, gente. É um termo de economia tão geral. Ninguém trabalha com isso. Então o que a gente tem? Ó, desenvolvimento de meios de culturas alternativos, quer dizer, biotecnologia, de certa forma. Né? Desenvolvimento de meios de culturas alternativos, talvez o mesmo grupo, não olhei. Processo de produção de biosurfactante de origem fúngica, biotecnologia. E processo de obtenção de secos cozidos a partir da biomassa do lignocelulose. Isso aqui, biotecnologia, pode ser energia também. Ou seja, a gente tem uma vocação, se a gente for avaliar os outros resultados que eu coloquei ali de pesquisa, a gente vai verificar que a nossa inclinação para o desenvolvimento biotecnológico é grande e o valor agregado a isso é muito interessante. Agora, basta fazer com que isso efetivamente possa chegar ao mercado de forma atrativa. Isso precisa. Quando a gente vai para o termo, avaliar o termo cadeia produtiva, aí, né, cadeia produtiva é um conceito que vem lá de 1940, enfim, com cadeias industriais, mas assim, trazendo para o conceito de cadeias produtivas e principalmente voltado para a bioeconomia, a gente pode considerar aí que seja um conjunto de etapas consecutivas ao longo dos quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final, bem ou serviço. Ou seja, é uma cadeia, é um conjunto, uma sequência estruturada de processamentos. Não é complicado. Mas, o que é que agrega valor a isso? O que é que faz com que isso seja atrativo? As padronizações, as organizações. E, principalmente, quando se convence dentro de um processo de estruturação de cadeia, que aquilo tem uma sustentabilidade não só ambiental, mas sustentabilidade de negócio. Então, se constitui aqui, né,
uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, ou seja, você consegue identificar as etapas, né, que possam, né, ser separadas e ligadas a um encadeamento técnico, né? Então, para que a gente tenha o conceito de cadeia produtiva, é considerado aqui esse aglutinamento, né, do arranjo produtivo local, que é uma concentração, né, de instituições que vão estar trabalhando com determinada cultura, e cluster, né, o conceito de cluster, a concentração no mesmo local, dessas empresas ou instituições. Então, isso tudo é interessante, importante, fundamental, indispensável para que a gente consiga fazer cadeias produtivas que funcionem. Que esse é um problema, é você ter cadeias produtivas que tenham durabilidade, que tenham sustentabilidade. E aí, é necessário, né, considerar particularidades regionais. Então, existem algumas culturas que não vai ser possível trabalhar em todas as regiões do país, por conta de condições climáticas, por exemplo. Então, se voltar de novo para o exemplo do algodão, eu não vou conseguir cultivar algodão com a mesma qualidade lá no Nordeste que a gente tem quando considera o algodão Centro-Oeste. E assim vai, né? Então, alguns aspectos são considerados quando você vai para o conceito de bioeconomia. Entre eles, o conceito de floresta em pé. O que é o conceito de floresta em pé, né? Porque, assim, eu, pelo menos, nos últimos 2 meses, já assisti umas 30 palestras de startups dizendo que tem a floresta em pé dentro do conceito de produção do seu negócio. Só que não, gente, como é que você vai atender? Olha, eu assisti uma palestra de um startup que dizia que fazia exportação de insumos, praticamente na forma de matéria-prima, para grande parte da Europa, uma floresta em pé. E, gente, onde é que está essa floresta, né? Em pé? Não tem nem espaço da forma como está colocado para você fazer isso considerando a floresta em pé. O conceito de floresta em pé é muito complicado. Você trabalha com equilíbrio ambiental quando você está, né, considerando isso. Então, o impacto é muito grande, é muito elevado. Existe uma empresa aqui no Brasil, não vou fazer, não é propaganda não, tá? Mas de tudo que eu vi em termos de impacto ambiental, ainda foi dos menores. É uma empresa chamada Tanac. Não sei se você conhece, professor. Ela fica lá no Rio Grande do Sul. Ela trabalha na produção de taninos. E taninos é uma classe de compostos que apresenta coloração vermelho escuro. Ela tem algumas propriedades interessantes, né? Tanto do ponto de vista medicinal quanto de processamento industrial como um todo. Curtimento de couro, coisas assim. E eles são grandes produtores toneladas desses taninos. Mas como é que eles fazem? Eles utilizam uma espécie de planta chamada acácia negra. A acácia negra, ela tem nas cascas delas uma concentração elevada desses taninos. Então, eles têm alguns milhares de hectares plantados, em forma de fazendas, nas suas propriedades de acácia negra. Então, isso aí é bom? É o que a gente quer? Não, não é o que a gente quer, não. Porque existe um impacto de desequilíbrio ambiental quando você faz monoculturas, todo mundo, né? A gente sabe disso. Mas é melhor do que devastar florestas. É bem melhor do que você fazer a exploração extrativista e deixar lá os espaços, os buracos e tudo desmatado. Então, existem algumas coisas que vão precisar acontecer para que a gente possa fazer um start na nossa bioeconomia e com o tempo ir ajustando. A gente só não pode dizer que faz tudo isso com a floresta em pé e derrubando a floresta, né? Então, capacidade de recuperação de áreas degradadas é um dos aspectos que são considerados para que a gente possa dizer que uma determinada cultura ou cadeia seja de bioeconomia. Isso é um ponto. Existe uma espécie que a gente vem trabalhando no nosso laboratório, vou mostrar um pouco mais na frente, que é exatamente uma espécie utilizada para a recuperação de solos extremamente degradados na nossa região de Sertão e Caatinga, lá em Alagoas, por exemplo. O impacto social daquilo, né?
O que aquilo traz para a sociedade, para o entorno em que aquela cultura está sendo trabalhada ali. Aquilo gera emprego, aquilo ali tira os espaços dos nativos, daquelas pessoas que estão lá, que já fazem algum tipo de trabalho, ou aquilo ali reforça, dando mais oportunidades. A escalabilidade é o ponto. Esse é o ponto do que, na verdade, a gente conecta com o tal da Forest Empenho. Escalabilidade é tudo. Então, antes de iniciar um processo de cadeia, é necessário você entender onde é que você quer chegar. Você quer ser uma empresa ou um desenvolvedor que vai atingir o quê, geograficamente? Você quer atingir que mercado? Se você for querer atingir mercados máximos possíveis, vai ter coisa que você não vai poder fazer. Guaraná, por exemplo, de Maués, não vai dar. Vai atingir o universo e os universos paralelos com o Guaraná de Maués. Nem tem tanto lá. E se você for fazer as fazendinhas, não sei daqui a quanto tempo consegue. Né? Então, e aí, renovar e modernizar o tecido industrial é fundamental. Isso daí é um ponto muito relevante no que diz respeito à organização das cadeias produtivas. Bom, considerando tudo isso, eu trago aqui uma tabela, e essa tabela diz respeito aos modelos de transferência de tecnologia do nosso país. São dados que foram gerados pelo meu grupo. Hã? Eu posso lhe dar. Isso foi gerado por um estudante meu. De onde ele tirou isso? Dos dados do Formit. O que é esse Formit? Tá? É um conjunto de informações que são exigidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir dos núcleos de inovação tecnológica ou dos ambientes de inovação das instituições responsáveis por fazer a gerência, né, da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia de modo geral nas instituições. Então, obrigatoriamente, todo o ambiente de inovação ele precisa preencher esse formulário. É a forma de controle que o Ministério tem para saber como a inovação está acontecendo no país, quais são as áreas que estão sendo impactadas e como esses recursos para que a gente possa promover e reforçar isso precisam ser investidos, né? Precisam acontecer. E aí, eu trago informação que depende, né? Pode deixar triste a pessoa ou não. Aqui, eu destaco, né, um retângulo mostrando que as formas de transferência de tecnologia, como contrato, né, de licenciamento, cessão, perfazem no máximo até 14% de todas as formas de transferência de tecnologia que a gente faz nas nossas instituições. Olha, gente, isso não foi inventado, não foi uma projeção simulada no computador, não foi um devaneio meu. Isso são dados reais de 2023. Ou seja, quase 90% de toda a nossa transferência de tecnologia ela vai ser a partir de contratos de serviços e geração de spin-offs digitais. Então, onde é que está a nossa vocação? Não está em empreender, não? E aí, eu faço uma pergunta. Quando você descobre que você tem um talento num determinado segmento, você vai fazer o que com esse talento? Você vai deixar esse talento para lá, porque você já o tem, e trabalhar as suas áreas fracas, ou você vai fortalecer os seus talentos e fazer ele te gerar recursos, te gerar proveitos? O que seria mais razoável? Então, acredito, né, que a gente precisa trabalhar as oportunidades de geração de resultados a partir do surgimento dos novos negócios, dos negócios inovadores do nosso país. E aí, né, já você vai para regiões que a bioeconomia já está um pouco mais fortemente sendo discutida. Por exemplo, a gente vai ter a COP30 agora no Pará. Então, a bioeconomia está fervendo lá. Todo mundo só fala de bioeconomia. Você encontra o pessoal de lá, só tem esse assunto. Então, lá eles estão vivendo, respirando, acordando e dormindo com o tema bioeconomia. E aí, quando você olha, tem patentes vindas de lá. Você tem muitas empresas interessantes surgindo. Você tem cada coisa que o pessoal está fazendo lá que é impressionante. São coisas muito boas.
Agora, falta trabalhar a modernização de cadeias, essa parte, né, de tecnologias industriais, falta trabalhar, falta investir em recursos do ar, para que eles tenham condições de ter realmente força enquanto cadeia, né? Poder realmente se projetar e impactar. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente está desenvolvendo hoje no nosso grupo de pesquisa, tentando estruturar uma cadeia baseada na economia do mar, que são tecnologias relativas ao processamento de um tipo de alga, que é a Capa-Ficus alvareza. Então, esse é um projeto, que eu venho trabalhando já há 2 anos, é o meu projeto de produtividade, agora nos próximos 3 anos, e ele é desenvolvido lá no Instituto, né, no âmbito do meu laboratório, mas é uma pesquisa encomendada. É uma pesquisa encomendada por quê? Eu não vou conseguir pegar um baldinho de alga, levar para o meu laboratório e tirar disso muito mais do que um artigo. Ou eu tenho um grupo de instituições alimentando o meu laboratório de matéria-prima para desenvolver tecnologia, ou eu não consigo. E sou só eu, eu e meia dúzia de alunos. Você imagina uma cadeia, né? Então, isso é um projeto que envolve a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Ele é um grande fomentador e estimulador desse projeto. Tem o Instituto ProAlga, que é quem me fornece as algas. Está cultivando as algas, tanto no Piauí quanto lá em Alagoas. Nós temos o Instituto do Meio Ambiente, que está trabalhando na questão das certificações e autorizações para cultivo. Isso daqui a BRK conhece, né? A empresa que trata da questão do saneamento. Nós temos a Fiocruz como parceira de pesquisa também, ela que trata, né, de fazer os estudos clínicos em primatas. E nós temos a universidade, com vários grupos, né, de pesquisa. Não tem só o meu, tem os colegas de outros institutos, inclusive. E aí eu trago aqui, né, rapidamente, porque essa espécie, a Capa-Ficus alvareza, só para justificar que tudo é possível se você tem conhecimento e investimento. Ela é uma espécie de alga que ela não é nativa aqui no Brasil, ela é da região da Indonésia. Só que o pessoal entendeu que as condições climáticas, tanto de concentração salina, de condições térmicas do mar, coloração, tudo isso são condições que são semelhantes e a mesma atitude, né, favorece também o cultivo na nossa costa. Então, nós temos aí a Capa-Ficus sendo cultivada aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas por esse grupo ela já está sendo cultivada tanto lá em Alagoas quanto no Piauí. E a gente já tem lá no nosso laboratório estoque para trabalhar o projeto por 5 anos, no congelador, tudo bonitinho. E aí ela tem esse aspecto mesmo, parece uma bala fina. Conseguem, já associa com geleia, não associa? Ela bonita de só. E aí, qual é a grande coisa disso aí? Já ouviram falar na carragena? A carragena é como se fosse um gelzinho, ele é utilizado principalmente na indústria de alimentos. É utilizado para que você dê aquela consistência no produto, no alimento. Fica muito interessante. É um tipo de carboidrato, com uma estrutura composta aqui. A carragena se apresenta dessas 3 formas. Qual é a diferença, né, delas 3? É a presença desse grupamento químico aqui, sulfato. Então, aqui no que a gente chama de iota carragena, eu tenho 2 grupos desses, um aqui e outro aqui. Quando eu tenho a capa carragena, eu só tenho esse aqui. E quando eu tenho a lambda carragena, eu tenho 3, 1, 2, 3. E qual a importância disso? É exatamente a consistência que a gente tem no tipo de carragena. E essa carragena aqui, ela é interessante porque, como eu tenho só um grupo, eu deixo uma consistência intermediária. Quanto mais grupos, mais eletrofílicos eu tiver, mais forte as interações vão estar e elas podem estar mais sólidas, né? E aí eu tenho uma fluidez menor. Nesse caso da Capa-Ficus alvareza, a majoritária forma de carragena é a capa. Bom, aqui, geograficamente, né, em Alagoas é o local de cultivo. Aqui algumas imagens
de como eles estão fazendo, né? Eu não acompanho essa parte, só recebo mesmo as algas. Aqui o local lá, visto de cima, perto do corpo. Esse também é um outro estudo que eles estão acompanhando, que é a capacidade que a alga tem ali de melhorar o meio ambiente, de retirar alguns impactos em relação aos corais. As áreas, né, que a gente pode estar aplicando os resultados tecnológicos dessas algas e o que é que a gente vem trabalhando. Principalmente a parte de nutracêuticos e a parte de fitoterápicos. Né? A parte de créditos de carbono, outros grupos estão vendo, mas nós estamos principalmente com esses objetivos, nutracêutico, medicamentos e um pouquinho de cosmético. Essa parte do crédito de carbono ainda não está muito avançada. O que acontece é que, o que eu percebo, né, eu não tenho muito discutido isso com eles, como é que eles estão fazendo a análise mesmo quantitativa, né, como é que eles estão monetizando isso daí, como é que eles estão considerando a agregação de valor. Eu percebo que nesse estágio de cultivo agora eles estão querendo ampliar o máximo possível, quanto mais melhor, mas de acordo com alguns estudos que eu particularmente ainda tenho feito, é avaliado a capacidade de captação, né, de CO2 que uma determinada biomassa faz. Aí tem alguns estudos para fazer, pesagem mesmo, enfim. E aí não sou eu que estou fazendo essa parte. Estou mesmo com essa parte dos nutracêuticos e cosméticos e fitoterápicos. Mas esses todos são os que estão sendo trabalhados por todos os grupos que estão trabalhando nessa cadeia produtiva. E aí, de todos, né, de todas as coisas que a gente vem desenvolvendo, a gente tem alguns objetivos específicos. E aí, eu trouxe isso daqui, mas eu quero dar destaque para essa parte de proteção de sérums faciais. Todo mundo usa um protetor solar aqui? Todo mundo usa o hidratante, né? Ele está seco até aqui. Cheguei aqui, pisei no aeroporto, já vi. Vixe, ainda bem que eu não esqueci o hidratante. Né? E nós, mulheres, e também, não vou fazer segregação de gênero, mas nós, mulheres, usamos muitos sérums faciais. Eu acho que vocês, homens, também. Então, sérums faciais suplementados com ácido hialurônico, com colágeno, com isso, com aquilo, né? Então, é uma indústria que só cresce. Durante a pandemia, no ano de 2019 a 2021, nós tivemos um aumento de mais de 90% nos cosméticos na forma de dermocosméticos sem agulhamento. Então, existe uma demanda altíssima nesse contexto. E o outro é essa proposição de suplemento nutracêutico para atleta, utilizando a carragena sem processada. Esses dois pontos que eu venho para destacar, os outros precisam aqui. E aí, gente, essa alga, veja que interessante. Quando você coloca essa alga em determinadas condições de temperatura, ela libera um pigmento que absorve luz na faixa de espectro azul e emite no vermelho. Fica uma coisa lindíssima. Não tem nada de extraordinário, que alguém um dia na vida não viu. Mas você consegue obter em quantidades muito relevantes de uma maneira muito simples, sem um custo muito baixo. E esse pigmento é um pigmento proteico, que está lá na alga já, essa proteína aqui. E aí, dentro da proteína, uma proteína é formada por aminoácidos, são 20 aminoácidos, e a gente tem na proposta, na possibilidade de formação de uma proteína, e essa proteína especificamente, que dá essa pigmentação, ela carrega essa molécula aqui, que a gente chama de ficoeritrina, quem é responsável pela coloração que eu estou descrevendo aqui. Ela é ligada, né, nessas duas pontinhas aqui, nessa, vai chegar desse outro lado, acho que é isso aqui, a duas cisteínas, que são dois resíduos de aminoácidos. Bom, o que acontece? Quando se ligam, ela floresce. Os elétrons, eles trafegam ali nas estruturas. Bom, não é o nosso ponto, né? Mas aí está o
produto que a gente tem. Aqui, não sei se vocês conseguem ver esse balão, aqui sou eu mesmo, com o balão. Esse balão, o que é que aconteceu? Eu congelei a minha amostra de alga. Quando eu descongelei, eu obtive esse balão cheio. Isso me custou 0 minutos de vida. Porque enquanto estava descongelando, eu estava dando alga. Eu entrei no laboratório na volta, estava lá. E não era o meu objetivo. Eu queria descongelar a alga para obtenção de carragena. Aí quando descongelou, disse, olha, que bonito, né, essa cor. Guarda, que eu vou olhar o que é que isso dá depois. Quando a gente começou a estudar a alga, eles me encomendaram carragena. Foi uma pesquisa encomendada. E aí a gente volta para o início da nossa discussão, né? Que é interessante a nossa forma de tentar fazer transferência de tecnologia quando a gente tem a pesquisa sendo desenvolvida por uma encomenda. E não porque eu brotei com essa ideia do nada, né? Então, apareceu isso daqui, esse balão cheião, quase meio litro, só de um descongelamento. Bom, esse balão está na minha geladeira já tem 2 anos. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu vi que era uma proteína. Eu não sei se é uma proteína, está na água. Essa água está cheia de carragena. Isso é utilizado como alimento. Eu quero ver quanto tempo isso daqui dura. Né? Qual é a estabilidade dele? Se isso também já não pode ser um alimento. Está lá. Não degradou nada até hoje. Absorve luz e floresce. Quer dizer que todas as moléculas ali, por grande parte, estão intactas. Uma resistência muito interessante, né? E aí, a gente foi fazendo alguns processamentos, separando partes moleculares daqui, a gente descobriu outros pigmentos dentro dele. Floresce aqui com branco, floresce aqui com amarelinho, tem um com laranja. Aqui a gente conseguiu aumentar a concentração do pigmento, percebe? Utilizando uma mistura de solventes. E por fim a gente conseguiu cristalizar. Aqui cristalizado, tá? A gente está esperando o resultado para ver como é efetivamente quando a gente deixa na forma sólida como aquela tá, uma estruturazinha lá, química. Metodologia simples demais, simples de tudo. Corte salino, agitação, centrifugação, ou seja, estrutura de laboratório mínima. Mínimo. De novo, é conhecimento. E aí só alguns aspectos que mostram, né, as faixas de absorção e emissão da luz, mostrando que é daquela forma mesmo, a luz absorve o nosso emissão vermelho, mas o grande ponto está aqui. Isso aqui, eu queria um vídeo, eu queria que mostrasse a consistência. Como é que eu faço? Se apertar de novo, vai? Vai. Vocês conseguem ver a consistência desse material? Pois é, lá no nosso laboratório a gente conseguiu obter esse produto. Se você vê a limpidez dele, a coloração dele está praticamente transparente. Tem um pouco assim de amarelo, muito pouco mesmo, que ainda é um resíduo de clorofila. Mas está muito limpo, se você compara com o que é feito no mercado. Existem alguns processamentos, né, utilizando hidróxido de sódio e outros reagentes fortes, que valeria a pena consumir dessa forma, com um pouquinhozinho de coloração, se você não tiver que dar nenhuma cor ao seu produto, do que fazer o processamento químico. Né? Então, a gente também, né, fez as análises para confirmar que eram os produtos, enfim. E aí, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu misturar os produtos que a gente tinha lá no nosso laboratório. Tem uma outra cadeia sendo trabalhada, junto com o pessoal que mora na região do Sertão, no Baixo São Francisco. Região de extrema pobreza, a economia lá, não existe economia, só o trabalho para a prefeitura, o pesca, é basicamente isso. E cada vez mais o rio está morrendo e a abundância de peixe se compromete. Então, quando você anda naquela região todinha, existe essa espécie aqui, chamada de jurema preto, que é uma mimosa, era considerada uma espécie endêmica, invasora daquela região. E sabe o que acontece? Eles cortam para fazer cerca. Toda a região, no sertão, no Nordeste como um todo, usa a jurema para fazer cerca.
Enquanto a TANAC lá no Rio Grande do Sul já entendeu que esse tipo de espécie vai gerar receita para eles. Mas aqui, lá, eles ainda não entenderam isso, que fazem seca. Isso aqui são as cascas, né, que a gente obtém. Só assim, tirando, você já vê a coloração do pigmento, tá vendo? Quando você coloca em água ou uma mistura de água com etanol, você já tem um extrato denso e bem escuro. Eu falo isso dessa forma porque eu desejo muito que espécies como essa se popularizem em sua exploração, tá, naquela região. Eles possam estar trabalhando com isso e gerando receita e melhoria de vida. Aqui, ó, nesse centro, nós temos uma pastilha, isso é uma pastilha. Parece uma pastilha de vitamina C, tá vendo o formato? Mas não é. É uma pastilha efervescente, veja. E por que a gente transformou o extrato da Jurema preta mais a ficoeritrina da alga nessa pastilha efervescente? Porque, né, de acordo com a cultura de indígenas, de algumas populações ribeirinhas, de povos tradicionais, essas substâncias presentes em plantas como barbatimã são utilizadas para a saúde da mulher. E aí o que é que nós fizemos? Nós avaliamos a composição da concentração desse pigmento nessa planta e comparamos com a mesma concentração desse pigmento no barbatimã, que é descrito pelos povos tradicionais como excelente para a saúde da mulher, leucorreias, feridas de colo de útero, né? Então, quando a gente compara essa espécie, a Jurema preta, apresenta concentração idêntica. A gente utilizou o material padrão, que é próprio ácido tânico, comparando com os dois, espectros idênticos também. Então, quem fez isso daqui? Esses alunos de iniciação científica, quarto semestre do curso de Química. Foram eles que fizeram. Então, eles desenvolveram, né, a ideia, eles que chegaram com a ideia. Vamos fazer, professor, assim? Vamos. E a gente vai caracterizar isso de que forma? Vamos fazer resistência mecânica, vamos utilizar farmacopeia, vamos calcular tempo de dissolução e ver temperatura. Vamos ver tudo isso, professor. Então vamos. A gente precisa de uma prensa. Tá, vai lá, isso aqui é uma prensa. É R$700, professor, do Mercado Livre. Não, vamos comprar a prensa de R$700. E a gente fomentou 3 projetos de pesquisa com a ficoeritrina, com a Jurema preta, utilizando uma prensa em moto evaporador. Aí, é dito na literatura que o ácido tânico, né, e os flavonoides apresentam capacidade anti-inflamatória cicatrizante. Aí o que a gente faz? Bate na porta dos amigos que têm feridas. Aqui, esse amigo meu estava com essa ferida há 30 dias. Era uma articulação, caía a casca, sempre se machucava e ficava mais profunda a casquinha. Já estava já. E esse daqui levou uma queda no jogo de tênis e chegou lá, mancando. Digo, vem cá, senta aí. Vamos fazer um teste com suas escoriações. 4 horas depois, nós tínhamos aí os machucados deles todos sequinhos e já com casquinha. Impressionante. Excelente o extrato da Jurema. Muito bom mesmo. Hoje, a gente tem um projeto em andamento, utilizando a Jurema preta mais a ficoeritrina, foi aprovado pelo Universal 2023, para que a gente confeccione óvulos intravaginais para tratamento de lesões de um modo geral. E aí, o que a gente está fazendo nesse projeto? É um projeto que o objetivo é tratar mulheres, tá, com essas leucorreias, com lesões, mas a gente vai trabalhar a fase 1 e a fase 2 dos estudos clínicos. Isso é um trabalho que a gente faz em colaboração com o grupo de enfermagem da UFAL do interior. A gente já trabalha há 8 anos com esse grupo, a gente já desenvolveu outros curativos, utilizando outras espécies de cadeias também, tá? Sempre considerando espécies que possam formar uma cadeia. E aí, são 24 mulheres na fase 1, mulheres para que a gente veja se o produto ele é seguro, se ela não vai ter nenhum tipo de reação adversa.
e depois a gente vai tratar as mulheres que realmente têm lesões. Na fase 1, elas têm que ser saudáveis. Na fase 2, elas têm que apresentar um problema, né? Em geral, as lesões que são recorrentes caminham para algum tipo de desenvolvimento do câncer. Bem forte isso, né? Aí foi um projeto que está sendo financiado pelo CNPq, Universal, no ano passado. E, por fim, né, meu tempo já está mais do que passado, nós estamos utilizando a Carragena, que vocês viram, né, naquele primeiro vídeo, para desenvolvimento de um carpogel. Carpogel para atletas de alto rendimento. Quem faz atividade física sabe que existem carpogéis com composições diferentes que são administrados em diferentes momentos da atividade física. Quando você quer um carpogel para te dar potência, você vai utilizar um carpogel que tenha algum componente, como cafeína, taurina, etc. Mas isso vai ser no início da sua atividade. Se você for utilizando esse carpogel suplementado dessa forma, lá no seu 15º quilômetro, provavelmente você vai ter uma cãibra, se você não suplementar o sal. Então, o que a gente pensou? Aqui, nessa espécie de alga, a gente tem uma concentração salina enorme, muito maior do que a quantidade de sal que os carpogéis já trazem, os carpogéis comerciais. Então, a gente já teria o carboidrato na forma dímera, a gente já tem proteína na forma da ficoeritrina e a gente já tem sal, já vem na própria alga. Então, a ideia é avaliar e está nesse momento agora, tá? O pessoal da educação física, a gente faz o processamento da alga, um primeiro processamento, só de degradação da parede celular, para que a gente tenha uma forma pastosa. Faz um processo de diluição e tem ela fluidez, de forma fluida. Fica verdinha. O objetivo é que a gente tenha um carpogel mentolado para atletas de alto rendimento. E isso, né, tá em estudo. E aí, né, eu finalizo aqui dizendo que é difícil, eu não sei. Acho que o conceito de dificuldade e de facilidade depende da referência de cada um. As dificuldades que você já enfrentou faz com que os novos desafios não sejam tão difíceis. Mas uma coisa é certa, acho que Marie Curie, ela é muito feliz quando ela diz que o caminho para o progresso não é rápido e nem fácil, porque a gente vai entender que obstáculos novos vão surgir o tempo todo. E aí o seu estímulo é o seu objetivo. Aqui são os meus contatos, e esses projetos todos são financiados pelo CNPq, pelo Instituto e outros parceiros. É isso. Obrigada. Bom, agradecemos. Nós queremos agradecer a apresentação. Eu acho que tem 2 pontos interessantes que foram apresentados aqui. Primeiro, que é uma área, né, que tem muito ainda a ser conhecida, né, a ser explorada, e também a dimensão desse contexto, seja no Brasil, seja, né, na comunidade internacional. E quando você apresenta, né, 2 pontos que trazem, que é, de um lado, você tem aqui, será que eu estou falando exclusivamente de propriedade intelectual ou sistema patentário, eu estou pensando e olhando aqui outras oportunidades, e dentro dessas oportunidades, o que a gente está identificando claramente, que é essa trilha do empreendedorismo que você expõe. E o segundo aspecto é o que você coloca enquanto coordenadora e gestora, que é a nossa preocupação da interação entre academia e indústria. Ou seja, esse conhecimento que está sendo produzido, né, ele está sendo levado para onde?
em que medida a pesquisa e desenvolvimento nas instituições, elas têm aqui essa preocupação de levar isso para o mercado, para alavancar renda e emprego, né? E um ponto interessante, que a gente já vai abrir agora para as perguntas, que agora você pode, né, fazer a rodada de perguntas, o que a gente pode fazer? Uma coisa bastante informal, podemos levantar a mão? Pode ser? O Ossi, quem mais? Adriana, vamos fazer uma rodada de 3? Quer mais alguém? Não? Então vamos começar por aqui, Ossi. Boa tarde. Eu sou formado aqui há 50 anos atrás, então já faz muito tempo. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa nacional de um italiano também formado 10 anos antes que eu, nos anos 10 não, mais, nos anos, final dos anos 50. E um dos trabalhos que eu comecei a fazer lá foi exatamente em cima de um assunto que nós queríamos patentear. E a pergunta que eu vou fazer é saber se mudou algo de lá para cá, porque a experiência foi decepcionante. O problema da patente que ninguém conta, ninguém discute na época, ninguém discutia, é que ter a patente ou tentar obter a patente é uma parte pequena do processo. O problema é que a patente é como se fosse um filho seu, que você tem que cuidar daí para frente. E cuidar mesmo, custa caro, mais que filho. Então, quer dizer assim, a empresa que eu trabalhava fez um projeto onde desenvolveu um processo novo que era utilizado no setor aeroespacial, obtivemos a patente, só que daí para frente, se alguém usar o que você tem como patente, você tem que cuidar de acionar a pessoa. Você tem que fornecer ao jurídico, ou ao juiz, ou a quem vai julgar, os mecanismos, porque ele não é especialista na área. A primeira coisa que ele pede é uma empresa que possa fazer uma análise daquela tua coisa que é novidade dele. E que poucas empresas conseguem fazer. Isso custa muito. E fica por tua conta. Por que por tua conta? O juiz diz o seguinte, nosso caso naquela época. Eu preciso de uma análise feita por uma empresa idônea, com tal nível de conhecimento, com tal nível de atividade, o processo andar. O outro lado não quer processo andar. Ele está usando a tua ideia sem pagar, quem quer que ande é você. Então você tem que desembolsar e pôr a patente para poder fazer a coisa andar. Isso mudou ou ainda é assim? Isso eu estou falando de 1976, 75, né? Quase 50 anos atrás. Mudaram algumas coisas. Questão do tempo. Algumas coisas mudaram. Uma coisa, né, eu vou puxar a sardinha para o outro lado, onde eu coordeno hoje, que é o Profinit, né? O Profinit está atuando desde 2016, formando pessoas. Nós já formamos mais de 1.000 egressos para atuarem nos ambientes de inovação. E aí, veja, pessoal, quando essas atividades, quando a demanda por pessoal qualificado para atuar nos ambientes de inovação surgiu, foi logo quando a lei de inovação veio e disse que as instituições precisariam ter um núcleo de inovação para fazer a gestão do seu portfólio de propriedade intelectual. E aí, o que é essa gestão do portfólio? É exatamente isso que o senhor falou. Mas, naquela época, ninguém sabia fazer. Por isso que custava tão caro. Hoje não custa barato, tá? Porque ainda continua sendo um conhecimento diferenciado. Mas é muito mais barato. Hoje, redigir uma patente vai estar custando R$5.000, R$8.000, vamos dizer, a depender mais ou menos do lugar, da complexidade da tecnologia, de tudo que você tem que fazer. Mas, por exemplo, fazer uma busca de anterioridade, que é uma das coisas que o senhor mencionou, ainda é uma coisa muito, não vou dizer que é muito sofisticada, mas é uma atividade muito particular e nem é todo mundo que tem essa habilidade de fazer as buscas adequadas nas bases de patentes. Então, por exemplo, você vai para a indústria de fármacos. As multinacionais farmacêuticas, elas têm, dentro da sua infraestrutura,
local, um lugar, uma divisão de propriedade intelectual, de desenvolvimento tecnológico e inovação, voltada exatamente onde tem alguém responsável por fazer o monitoramento dos ativos de TI. Então, por exemplo, nesse monitoramento, o que é que ele faz? Ele vai olhar o que o concorrente está depositando de patentes, ele vai olhar o que o concorrente está fazendo em termos de publicação, ele vai olhar se alguém está usando as patentes dele de forma indevida. Por exemplo, ele protegeu uma molécula. Será que tem alguém utilizando essa minha patente? Sem autorização, ela está em vigor, mas será que tem tecnologia sendo desenvolvida com ela? Então ele está lá monitorando tudo isso. Ele vai estar monitorando as publicações dos escritórios de patentes que ele fez, o depósito, porque os escritórios de patentes não mandam e-mail para ninguém. A não ser que seja alguma coisa muito particular, eu não conheço, né? Não existe isso. As publicações são todas feitas nas revistas e a gente tem que ficar de olho. Por isso que é tão fácil perder uma patente. Porque pode passar ali e você não vê, né? Então a gestão dessa propriedade intelectual é muito delicada sobre todos esses aspectos. E você contratar um escritório, um profissional para ter que fazer isso de maneira bem específica, pontual, vai custar caro. Mas ainda assim, bem menos do que naquela época. Eu me lembro, nessa época ainda não existia, alguns anos depois, o IEEE, né, o Institute of Electrical and Electronic Engineers, ficou mais forte e começou a editar revistas específicas por área de trabalho. E aí essas revistas fazem que eu chamasse de denunciar os problemas que estavam deixando de ser atendidos num prazo razoável. A coisa já tendia a melhorar. Também, por exemplo, 40 anos, 50 anos, 40 anos. Porque isso desestimula, né? Você gasta para fazer, você gasta para patentear, e com aquela ideia, a minha ideia na época é como uma casa minha, eu registrei um cartório meu, qualquer coisa eu chamo a polícia. Não adianta, você vai chamar a polícia que ela diz, mas eu não sei como é que julga isso, né? É uma coisa específica, individual. Não é uma coisa que todo mundo tem conhecimento. Obrigado. Tatiane, obrigada pela tua exposição, né? A gente foi muito rico poder te assistir. E os alunos que estão aqui hoje te assistindo é o pessoal da Humanidades 64. E eu começo falando com eles sobre Santos Dumont. E Santos Dumont, ele é um exemplo, né, de um engenheiro, de alguém que teve uma série de projetos, que teve um grande destaque nacional e internacional, e, no entanto, ele se negou a patentear os seus inventos, né, com a mentalidade, pelo menos isso está em documentação, né, a defesa dele, dizendo que ele pretendia que isso tudo ficasse como algo para a humanidade. Então, que todos se apropriassem, né, das suas descobertas e que pudesse, né, desenvolver cada vez mais esses inventos. Mas, enfim, isso é uma questão de mentalidade, né? Por isso que eu trago isso para colocar aqui, porque eu acho que nós, partindo desse exemplo dele, hoje você não assiste mais isso, né? Justamente pela medida como você entende uma propriedade intelectual, como você entende a importância de uma patente. E a partir deste gancho, né, eu gostaria que você colocasse alguma coisa justamente sobre a questão de bioeconomia. E aqui eu volto à questão da Amazônia, a questão da floresta em pé, e a forma como os nossos produtos, que são nossos, estão sendo cada vez mais patenteados por agentes externos, né? Principalmente indústria química e indústria farmacêutica. E aqui nós temos um grande problema, né, que é como que a gente consegue conter isso, porque muitas iniciativas do Brasil estão fazendo uma série de descobertas ou de firmas e justamente respeitando comunidade local, comunidade ribeirinha e fazendo com que essas ações, né, gerem emprego e que inclusive se utilize o conhecimento dessas comunidades associado à indústria química e farmacêutica. Então eu gostaria de te ouvir, né, falar um pouco sobre essa questão, né, dessa mentalidade, dessa forma como a gente que eu falo nós brasileiros, né, enfrentamos essa questão dentro de uma área que para nós é tão cara como a Amazônia e como a bioeconomia. Deixa
eu só informar, para quem não fez a inscrição, o QR Code da inscrição aqui, tá? Por favor. Obrigada pela pergunta, professora. Essa forma de funcionamento do Santos Dumont acompanhou vários pesquisadores ao longo da história, né? A própria Marie Curie, ela, em alguns momentos, ela mencionava isso, né? Quando ela descobre os elementos radioativos e ela percebe, né, a capacidade de fluorescência deles, aí eles pensavam em maquiagens, pensavam numa série de produtos e levantava-se, né, a questão de, não, nós não vamos proteger, que é para que as pessoas possam ter acesso àquilo ali. E a gente sabe que a melhor forma de você assegurar o acesso livre é você poder autorizar aquilo. Você só autoriza alguma coisa que você detém domínio dela. Então, se você tem a propriedade de qualquer coisa que seja, você pode dar autoridade de uso. Então, se você não protege, você não tem mais o direito, né? Você não tem o domínio, né? O controle de autorizar nada. Então, a estratégia é exatamente, né, ter a propriedade, ter o domínio para que você possa conduzir esse acesso da forma que você achar que é correto, que atende a sua proposta de valor enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto tudo. Isso é um ponto, né? Em relação à questão, né, da bioeconomia, do aproveitamento dos nossos recursos enquanto tecnologia, isso é um ponto bem forte, né, da discussão, que é recorrente ao longo dos anos. As nossas leis, né, voltadas para a questão patentária, às vezes elas nos colocam em desvantagem, né? Mas, se você for avaliar, por exemplo, né, essa questão da bioeconomia, você pega uma espécie de planta e faz um extrato. E a forma como está posto, as autorizações, são muito razoáveis. A questão aí não passa só pelo Brasil, mas passa por como as outras nações tratam desse mesmo assunto. Nós nos organizamos, está tudo bacana aqui, mas em outros lugares pode tudo. Entende? Então a gente acaba em situação de desvantagem quando é comparado com lugares que tudo pode. Pode, mas você não tem segurança realmente com determinadas coisas. Então você imagina, você pega um extrato total de uma planta. Aí testa só contra um determinado fungo. Aí você vai poder dizer que qualquer tipo de extrato daquela planta vai ser eficiente como fungicida. Você só testou uma espécie de fungo, só testou um tipo de extrato. Você não pode dizer isso. As nossas leis aqui, né, as nossas regulamentações, as nossas recomendações, elas versam sobre detalhes como esse. E que nos colocam muitas vezes em situação de desvantagem, porque a gente não protege determinadas coisas porque a gente não tem como validar isso. O que é que acontece? O relatório patentário, né, o relatório que trata das patentes, ele tem várias partes. Tem o estado da técnica, tem a parte que é a metodologia, mas não é esse o termo que se usa, tá? Tem um campo lá. Tem a parte dos resultados, que são os exemplos, vamos dizer assim, e tem as reivindicações. Você pode escrever uma patente com 100 páginas, mas se você não tiver as suas reivindicações postas, ela não serve para nada, porque você não pediu nada. Então, o que vai dar sentido à sua patente são as reivindicações. Porque você não está pedindo alguma coisa. Se você não pede, ninguém vai te dar. Pois é. Mas todo relatório ele serve para subsidiar o seu pedido. Você está dizendo assim, olha, eu quero a proteção para esse extrato, para essa finalidade. Ou eu estou dizendo que esse alimento aqui ele é funcional para a finalidade tal. Então, é diferente de eu chegar, e aí eu já vi isso acontecer, tá? A gente fazer pedido, aqui no Brasil, o backlog, né, em relação à avaliação das patentes é bem grande, melhorou muito, tá? Melhorou, acho que a gente está tendo resultados em 3, 4, 5 anos, né? Sim. Todas as áreas, a média de 4 anos já tem a patente, né? O referimento da patente, uma avaliação. E aí, mas antes era 10, 12 anos.
E antes, que eu digo, não é antes quando eu não era nascida, não. É antes há 5 anos. Né? É um antes muito próximo. Então, foi uma melhoria muito considerável, gente. E é um esforço coletivo, né? É um esforço de todo mundo. O pessoal que está lá no NPI, é o pessoal nosso aqui no Profit, todo mundo. Aí, vamos lá, o raciocínio. Aí você chega, tem isso dessa forma, e aí eu vou contar um caso verdadeiro. O camarada pegou, fez um extrato e testou para um determinado vírus e apresentou a atividade. Mas ele apresentou naquela condição específica. Mas sabe o que ele fez? Ele chegou lá, na patente, nas reivindicações dele, e disse assim: eu quero a proteção dessa espécie a partir de todos os extratos. Eu quero a proteção dessa espécie se ela tiver em blend com qualquer outra espécie do universo. Ele saiu pedindo. Praticamente isso. Uma estratégia. Mas da forma como ele colocou, ninguém mais na Terra desenvolveria nada com aquele produto, com aquele extrato, entendeu? E assim, ele conseguiu proteção dos Estados Unidos. Aí quando o INPI, que demorou muito mais, foi avaliar, aí as 10 reivindicações dele se tornaram 2 de glória. Que era muito razoável, porque quando eu vi aquilo, eu digo, gente, isso não existe. Eu não posso mais trabalhar com isso aí, porque ele fez isso. Eu vou poder trabalhar, mas não vai gerar nada para mim receita, porque ele vai me processar se eu colocar isso no mercado. E aí caiu, né? Ele quase perdeu a patente aqui no Brasil. Ele teve que, a patente voltou para ele ajustar, ele teve que se justificar muito bem. Conseguiu. Não sei se eu respondi para o senhor adequadamente. Obrigada. Vamos para a rodada final, professora Nilda. Mais alguém? Gente, aguarde um minutinho, a gente tem aqui alguns salgadinhos para vocês. Professora Tatiane, muito obrigada pela sua fala, muito rica, e trouxe muitos elementos para várias disciplinas nossas. Na história da ciência, tem uma discussão antiga de qual que é a finalidade da patente, né? Se a finalidade da patente é enriquecer quem faz a patente, pede a patente, ou se é garantir aquele conhecimento para a humanidade, né? E aí, sem querer fazer a fala aqui, quando alguém pede a patente, tem que fazer esse relatório e aí descreve como que o processo para chegar até aquele produto, método, etc. Então, tem essa discussão de que a patente ela serve muito mais para benefício da humanidade, né, que daqui a 5, 20, 30, X anos vai ter acesso àquela pesquisa e aquele conhecimento, ou se isso não faz nenhum sentido, a patente serve sim para garantir os direitos financeiros para quem está desenvolvendo. Eu queria ouvi-la sobre isso, se for conveniente essa pergunta. Falar de patente e inovação para mim é sempre uma satisfação, por mais que pareça complexo, viu? As duas coisas, viu, professora? Todo tipo de entrega de informação, ela vai servir para o conhecimento da humanidade. Então, a patente é uma fonte de informação riquíssima. Quando você entende que você tem um detalhamento na patente muito maior do que nos artigos, você nem vive mais sem acionar os bancos patentários. Principalmente a gente que trabalha com essas ciências mais básicas, né? A gente acessa muito, né? Porque o que acontece? Quando você vai para a parte descritiva do experimento, você tem que ter um detalhamento muito, né? Muito próximo ali. Às vezes, nos artigos, você não tem tanto detalhamento. Ali, como é que é avaliado? O relatório de patente tem que ficar claro de forma que quem olhar possa reproduzir o experimento. E ele se coloca nesse papel. Eu já assisti cursos do próprio NPI, onde o examinador patentário, ele dizia no curso dele que ele foi para o laboratório tentar reproduzir aquilo, porque
parecia que aconteceria daquela forma, entende? Então, assim, a entrega de informações, com certeza, isso é um fato, né? E aí, logicamente, algumas áreas se beneficiam mais que outras, mas é assim, né? As fontes de informações, elas têm suas vantagens aí, maiores para algumas áreas. E a definição de patente também, ela vai, na verdade, te dar condições para uma exploração exclusiva de mercado. Então, ela serve, sim, como elemento competitivo do mercado, e ela serve ali, principalmente, né, como elemento para estratégia de negociação. Então, uma empresa que quer, aqui, né, falar das tecnologias aeroespaciais. Se você tem uma tecnologia de destaque, isso é muito sério em determinados segmentos tecnológicos. O espaço aéreo de qualquer nação e as tecnologias que se dominam é algo que coloca uma nação em um destaque muito particular. Então, você ter a proteção daquilo, ter a capacidade e o domínio de impor os caminhos, simplesmente pelo conhecimento, é algo fantástico. E a patente, ela pode dar isso. Tudo depende do nível de tecnologia que você tenha para lá daquilo. A tecnologia está relativa aqui. Hoje, a área de inteligência artificial e TI, ela é uma área que aponta para o destaque. Tudo vai estar automatizado, tudo vai estar em controle remoto, vamos dizer assim. Então, quem dominar determinadas tecnologias, determinados segmentos, vai dominar um monte de outras coisas, inclusive o poder de direcionar. Isso a gente tira o tempo, a gente não tem. Bom, acho que tem as duas coisas, só complementando, é importante destacar para quem está iniciando nessa área, de fato, a patente ela traz para o titular o direito de exclusividade de exploração econômica, mas por um prazo certo, determinado. E aí depois vem para o domínio público e, portanto, compartilhamento de informações. Então, nessa medida, você tem duas coisas, ou seja, você protege quem faz o investimento, porque se você não tiver nenhuma proteção, dificilmente esses investimentos acontecerão, mas ao mesmo tempo a gente entende que a humanidade ela depende de informações e nessa medida o direito de propriedade ele tem uma característica bastante específica, né, e portanto limitada no intervalo temporal de 15, 20 anos, a depender do ordenamento jurídico, né, e se é pensão, modelo de utilidade. Que bom, que foi legal, aprendemos muito, que ruim que acabou, né, o tempo. Porque a gente tem outras atividades. E aí, últimas palavras. Olha para esses jovens, né, que estão agora tendo pela primeira vez o contato com essa área. Que dicas você, Tatiana, professora, daria para eles? Já falou de iniciação científica, falou de outras coisas, falou um pouco de biotecnologia, né? E aí, dicas rapidinho. 2 minutos. Nem para esse nome, você veio assim. Não, a dica não é uma dica, tá? Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter conhecimento. Pode observar. Conhecimento de estratégia, conhecimento técnico, conhecimento de como uma coisa vai acontecer. Então, assim, não existe atalho para isso. Tudo que você quiser se destacar, você tem que ter conhecimento. Então, o que você vai ter que entender é que tipo de conhecimento e qual é o caminho que eu vou conseguir esse conhecimento para chegar no objetivo que eu quero. Então, qual é a dica de tudo? É saber onde se quer chegar e conseguir o conhecimento para isso. Ou seja, o trabalho. Então, a dica para tudo é esforço, trabalho e dedicação. É só isso que a gente tem para dizer. Para tudo que a gente quer fazer e quer se destacar, a gente tem que se dedicar. É isso. Esse momento de vocês é para isso. Então, tudo que vocês puderem investir em vocês nesse sentido, façam. Nunca vai ser em vão, nada. Nunca esqueça uma vez. 30 segundos. Fui chamado para assistir um seminário de construção civil de cimento. Não vou usar cimento.
Vou usar cimento na minha vida. Agora com química medicinal. Mas vamos lá. Aí assisti o negócio de cimento. Mais tarde, uns 5 anos depois, entrei numa safra avaliar projeto. Todos os projetos da construção civil, novos materiais, existência de materiais. Tudo que eu tinha visto no seminário. Se eu não tivesse assistido aquilo, eu não teria sido capaz de opinar. Então, assim, nada é perdido. Todo momento, todo conhecimento que você tem, você consegue agregar ele e gerar valor para você. É isso, Sonia. Muito obrigada.